Olá, meu nome é Simone Quintiliano, eu sou astróloga e terapeuta holística e o meu objetivo com este conteúdo é te ajudar no seu processo de autoconhecimento, autoaceitação e autodesenvolvimento a partir de tudo isso. E hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho aqui com vocês sobre como foi o meu processo de despertar, como foi esse meu processo de entrar em contato com as minhas dores, com as coisas que eu sentia que estavam me fazendo mal e me privando de viver tantas coisas. Antes de tudo, eu queria até explicar um pouquinho o que seria esse processo de despertar que a gente tanto fala aí quando a gente está em contato com autoconhecimento, autodesenvolvimento. A gente fala bastante sobre o processo de despertar. E o que seria esse processo de despertar? Na verdade, a gente está em contato com o nosso autoconhecimento o tempo todo, todos nós. Consciente ou inconscientemente, a gente está se conhecendo um pouco melhor a cada dia. Porém, existem fases da nossa vida em que acontecem certas coisas e que fazem com que a gente literalmente desperte e leve a nossa atenção para outras coisas, outros assuntos que são mais decisivos, que são mais fortes na nossa vida, processos realmente mais fortes. Então, às vezes a pessoa está muito tempo vivendo uma situação e ali meio que no automático e de repente acontece algo na vida dela e com aquele acontecimento ela desperta. A partir desse despertar, ela começa a olhar a vida com outros olhos, começa a procurar ajuda, começa a entender alguns processos. Então, isso é o processo de despertar que a gente tanto fala aí nesse meio aqui do autoconhecimento e contato com a espiritualidade. Porque realmente, sem esse momento de despertar, muitas vezes é difícil você entrar em contato com o motivo, o verdadeiro motivo para as coisas que você está sentindo. Então, muitas vezes a gente vive a vida muito no automático, a gente realmente não entende as coisas que estão acontecendo na nossa vida e a gente se sente sendo levado. A gente vai vivendo se sentindo assim, tô sendo levado pela vida, pelos acontecimentos. Então, é importante que a gente dê atenção para esses momentos mais marcantes que nos convida, né? Esses momentos nos convidam a quê? A despertar, a olhar a vida com outros olhos, de maneira mais consciente. Então, o processo de despertar também, ele é aquele momento que você começa a ter mais consciência dos seus processos, mais consciência da sua vida, do que está acontecendo. Então, é quando você sai desse automático e você tem essa consciência do que está acontecendo na sua vida, do que você está sentindo e principalmente do porquê. O porquê que está acontecendo, o que está acontecendo na sua vida. Então, isso seria o processo de despertar. Então, eu queria dividir hoje um pouquinho aqui com vocês como foi o meu processo, né? Como que eu despertei, o que aconteceu na minha vida, o que teve de impactante na minha vida e que isso fez com que eu começasse a olhar para as minhas dores, para as minhas questões de uma maneira mais consciente. Bom, eu tenho vitiligo, que é uma doença autoimune, então a pele tem uma despigmentação, então eu tenho a vitiligo em várias partes do meu corpo e já tem mais ou menos uns 12 anos que eu tenho a vitiligo, então meu processo de despertar começou realmente há uns 12 anos com o surgimento dessa doença no meu corpo. A vitiligo ela é uma doença autoimune com um fundo emocional, psicológico, então ela aparece quando você tem questões mal resolvidas do seu emocional e do seu psicológico e que em algum momento, se você já tem uma predisposição, claro, cada pessoa reage de uma forma, não quer dizer que todo mundo que tem algum trauma vai entrar nesse processo, mas assim, eu já tenho uma predisposição, porque na minha família tem alguns casos. Então, para quem tem uma predisposição, se você tem alguma questão
mais do seu emocional, essa doença ela surge. Todas as doenças, gente, elas têm um fundo aí psicológico, emocional, de qualquer forma, porque o nosso corpo, ele é extremamente sábio, o nosso corpo, ele se comunica com a gente. Toda doença, ela tem um motivo, inclusive no Theta Healing, eu sou Theta Healer também, então no Theta Healing a gente estuda sobre quais são as crenças relacionadas a determinadas doenças. Então, de qualquer forma, a gente precisa sempre estar muito atento aos sinais que o nosso corpo dá, porque o nosso corpo, ele se comunica com a gente. Ele fala o que pode estar por trás no nosso emocional, no nosso psicológico, e que o corpo a gente está manifestando no físico. Então, a vitiligo, ela já é bem de fundo emocional, de coisas do seu psicológico que você não veio trabalhando e em algum momento isso aparece no seu corpo. Então, eu sou goiana e quando eu tinha mais ou menos 22 para 23 anos, eu fui embora de Goiânia, fui embora para São Paulo, fui morar em São Paulo e eu fui em um momento muito difícil da minha vida, morar em São Paulo por conta de estar desempregada, precisando de dinheiro, eu vi em São Paulo uma oportunidade, enfim, é uma história longa. Porém, quando eu cheguei em São Paulo, o meu primeiro ano lá foi extremamente difícil, porque eu estava sozinha em uma cidade, sem minha família, sem conhecer ninguém, tentando vários empregos, né, muito sem dinheiro, muito sem condições. Então, enfim, foi uma fase muito difícil que realmente me ensinou muitas coisas, várias coisas que eu acabei entrando em contato e que me ensinaram o quanto às vezes a gente acha que a gente está preparado para alguma coisa e a gente não tá. E também outras situações que a gente acha que a gente não tem preparo e quando a gente vê, a gente consegue lidar. Então foi um primeiro ano muito, muito complicado, tive algumas perdas também, problemas para arrumar lugar para morar, eu morei em república, enfim, foi um ano muito difícil. E o que aconteceu? Nesse primeiro ano que eu estava em São Paulo, tentando lidar com todas essas situações todas, apareceu a vitiligo. A vitiligo começou a manifestar. E quando ela começa a manifestar, é tudo muito rápido, entendeu? Às vezes você num dia não tem, e no outro dia você acorda, literalmente começa a aparecer as manchinhas. E então, assim, eu já estava lidando com tantas coisas, eu sempre fui muito vaidosa, assim, trabalhei muitos anos e trabalho até hoje. Muita questão de autoestima comigo, eu me sentia feia, me sentia incapaz, várias coisas. Então, quando a vitiligo começou a aparecer, no meio de tudo aquilo que eu estava vivendo, pra mim, foi um baque muito grande, porque mexeu totalmente com a minha autoestima, eu já não me achava bonita, assim, e aí comecei realmente a me sentir muito pior, e quanto mais você abala o psicológico, mais ela aparece. Então foi isso que foi acontecendo comigo. Mais ela aparecia, mais eu ficava abalada, mais ela aparecia. O outro ponto também, eu cheguei em São Paulo e passei muita dificuldade financeira, eu não tinha ajudas assim, financeira, era por mim. E então, assim, eu queria tratamentos, mas eu também não tinha condições, não tinha plano de saúde, não tinha no SUS, não, é uma dificuldade para você fazer esse tipo de tratamento. Então, eu me senti muito assim, sem solução. Eu me vi com a doença desenvolvendo e eu não conseguia acessar os tratamentos que tem, porque hoje tem alguns tratamentos, principalmente psicológico, é muito importante para você que tem a vitiligo, você procurar um tratamento psicológico, porque realmente, sem você tratar do que está acontecendo, né, na sua parte emocional, você pode fazer o tratamento que for, que dificilmente essa doença vai melhorar. Então, eu passei por todas essas questões, não tinha como fazer tratamento, etc, e foi aumentando, aumentando. E foi aí que veio o meu processo de despertar. Por quê? Por um bom tempo, eu rejeitei, por um bom tempo mesmo,
Eu rejeitei muito a doença, eu não aceitava, eu pensava, por que comigo? Né? Principalmente por tudo que tinha acontecido comigo em Goiânia antes de eu ir embora para São Paulo. Minha vida já estava com muitas dificuldades, muitas coisas que tinham acontecido. Quando eu cheguei lá, eu aguentei muita coisa, porque você chegar numa cidade que você não conhece ninguém, e eu tive anjos na minha vida, pessoas que eu sou eternamente grata, pessoas que me acolheram, porém a maioria não era acolhedora, então eu pensava, nossa, por que comigo? A gente tem essa mania de achar de por que com a gente? Por que tá acontecendo isso comigo? Então eu pensava, por que comigo, Deus? Nossa, já tô passando por tudo isso, tô aqui em São Paulo, não tô fazendo mal pra ninguém. Aí a gente começa essa negação, né? A gente começa a olhar e falar, nossa, mas eu não mereço, etc, etc. Então eu passei por uma boa fase da minha vida rejeitando muito essa doença, me sentindo muito feia, eu tinha vergonha das pessoas, eu achava que todo mundo estava olhando pra mim, vendo a vitiligo e tal. E também nessa época eu mal tinha dinheiro para comer direito, que dirá para comprar maquiagem boa, para tampar e tal, porque hoje, graças a Deus e ao meu trabalho, ao meu esforço, eu consigo ter acesso a maquiagens boas. Então quando eu não quero que a vitiligo apareça, eu passo maquiagem, etc. Mas na época eu não tinha essas condições. Então eu rejeitava, porque eu achava que o mundo estava me olhando, eu achava que todo mundo estava me achando feia, diferente, as pessoas perguntavam. Então, enfim, eu sei que eu atraía para o meu campo esse tipo de coisa. Então, esse processo de rejeição também fez parte do meu processo de despertar, porque mostrou muito sobre mim. E aí eu comecei a entender que a vitiligo era de fundo realmente emocional, que muita coisa no meu corpo estava manifestando do que eu rejeitei em mim a vida inteira. Então foi um processo de despertar muito, muito importante na minha vida. Hoje, com os meus 36 anos, eu olho para trás e penso, caramba, a Simone de 23 anos, lidando com tudo isso, era um outro ser humano, assim, era muito diferente de quem eu sou hoje, porque hoje eu tenho consciência dos meus defeitos, do que eu preciso me trabalhar. Eu busco me trabalhar muito com isso, mas naquela época eu vivia no automático, eu era uma pessoa que vivia no automático. Por quê? Eu trabalhava demais, eu comecei a trabalhar muito nova, então eu sempre trabalhei muito, sempre estudei muito, então eu preenchi a minha vida trabalhando muito e estudando. E o que eu fazia? Eu rejeitava as minhas dores, eu escondia o que eu sentia. Então, o que eu vivia até os meus 23 anos? Eu era um poço de mágoa, eu guardava mágoa das pessoas, eu não me expressava verdadeiramente, e quando eu ia me expressar, eu era extremamente reativa, nervosa, agressiva até, sabe? Porque era tanta coisa que eu guardava que quando eu ia me manifestar, eu me manifestava de uma forma totalmente torta. Então, quando essa doença apareceu e eu comecei então a ter consciência de que para eu buscar a cura dessa doença eu teria que olhar para a minha parte mais psicológica, eu comecei então a entrar em contato, porque o processo de despertar é isso, quando você entra em contato com as suas dores e de uma forma consciente, porque até então eu sentia as minhas dores na vida, né? Eu sabia o que me deixava triste, eu sabia o que me deixava feliz, porém, eu não entrava em contato com as dores de uma forma consciente, sabe? De olhar e falar, não, peraí, por que eu fico magoada com isso? Por que eu sinto isso? Eu não tinha essa consciência. E por conta da vitiligo e de tanto eu buscar essa cura, eu comecei a entrar em contato. Eu comecei a ver que tinha muita coisa que eu guardava. E até então, aos meus 23 anos, eu escondia das pessoas o quanto eu não me amava, o quanto eu me achava feia, o quanto eu me achava incapaz. Eu estava sempre buscando o amor das pessoas.
eu sempre buscava a atenção das pessoas, eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de falar não para os outros, porque eu queria ser amada, eu queria ser aceita de qualquer jeito. Então, para ser aceita, para ser amada, eu falava sim, eu falava amém para tudo mesmo que não era bom para mim. Então, eu não me amava mesmo, eu me rejeitava, de forma muitas vezes inconsciente, mas eu me rejeitava, eu queria ser aceita, né? Eu cresci também num ambiente evangélico, né? Hoje eu não sigo nenhuma religião, a minha religião é o amor, é o que eu acredito em Deus, eu acredito muito na espiritualidade, nos meus guias, porém eu não tenho nenhuma religião. Eu tenho uma crença muito diferente com relação à religião, mas durante a minha infância e adolescência eu cresci num ambiente religioso, então era o ambiente em que eu cresci era um ambiente cheio de crenças, né? Cheio de crenças de que você não é um monte de coisa, você tem que seguir regras que não faz sentido nenhum para sua vida, que você não pode questionar, porque era isso, eu cresci sem poder questionar, então eu não podia questionar. Então na igreja eu tinha que ser aquela que obedecia, caladinha, bonitinha, sem, né, não podia ser uma, nossa, quem é essa ovelha desgarrada aqui? Então, toda essa construção na minha infância e adolescência me fez ser, né, construiu no meu caráter uma pessoa o quê? Que guarda. Então eu guardava o que eu sentia, eu não me trabalhava, eu sentia as coisas e pensava 1000 vezes antes de falar, tinha medo, eu tinha culpa, porque quando você, no ambiente religioso em que eu cresci, e entenda aqui, gente, eu não estou criticando nenhum tipo de religião, eu acho que cada pessoa tem uma percepção, porque cada pessoa está aqui nessa vida para desenvolver uma coisa. Mas a minha percepção, a minha história com relação ao ambiente religioso em que eu cresci era o quê? Um ambiente que te coloca culpa. Você é ensinado que você tem que ter culpa. Então, se você faz uma coisa que a igreja acha que é errado, você fica imerso numa culpa. Então, você se sente um lixo, você se sente mal, se sente péssima. Então, eu cresci guardando tudo pra mim, porque quando eu colocava isso pra fora, a pressão era tão grande que eu sentia culpa. E eu não tinha amor próprio suficiente pra quê? Pra olhar e falar, opa, não, eu posso questionar. Eu sou um ser humano, eu tenho um cérebro, eu tenho uma mentalidade, eu tenho uma vida e eu posso questionar. Tudo bem se você não acredita. Então, só que eu não tinha amor próprio bem desenvolvido nessa época para isso. Então, imagina que eu fui guardando isso por vários anos. Fora as mágoas, então as pessoas faziam as coisas comigo, eu me sentia vítima, sabe? Eu me sentia a coitadinha, sabe? Então, eu não tinha essa noção de autorresponsabilidade. Então, assim, realmente, a vitiligo, quando eu fui para São Paulo, a vitiligo apareceu porque esse processo todo que aconteceu comigo em São Paulo, ele foi o estopim para realmente vir à tona tudo que eu estava fazendo comigo mesma a vida inteira. Então, foi um processo muito doloroso, não vou dizer que hoje é fácil, tá? Continua não sendo fácil, em vários momentos eu preciso ter muito cuidado com as coisas que eu penso, com as coisas que eu falo, para eu não cair nesse lugar de não me amar, etc. Mas hoje, após 12 anos com a vitiligo, eu ainda tenho a vitiligo, não é uma coisa que se cura assim. Chega um determinado momento da sua vida que ela começa a não progredir muito, mas dificilmente ela cura completamente. E hoje, pra ser bem sincera, eu nem tenho a esperança de que um dia eu não tenha mais nada. Mas a forma como eu lido hoje é muito mais fácil. Hoje, após isso tudo vir à tona e o meu despertar começar,
eu comecei então a buscar ajuda, a trazer consciência para os meus processos, porque hoje eu tenho consciência dos meus processos. Eu sei quando eu tô agindo de uma forma que é algo por mágoa, por alguma dor, e eu já sei como, sabe, me acolher, trabalhar isso com amor, né? Porque antes eu também me culpava muito. Porque como eu cresci com esse ambiente de culpa, você não pode reclamar, você não pode sentir, você não pode fazer isso e tal, eu tinha culpa o tempo todo. E hoje não, hoje assim, quando acontece algo, eu não sinto culpa, eu acolho com amor as coisas que eu sinto e busco melhorar, né? Então, foi muito importante. Então, foi assim que começou o meu processo de despertar. Foi a partir dessa, né, da doença em si, da vitiligo. E realmente, hoje parece até ridículo, mas hoje eu agradeço. Porque eu penso que eu estava dormindo, né, até isso chegar, né, na minha vida. Eu acredito também que a gente não precisa esperar uma dor na nossa vida pra gente aprender. Hoje eu vivo a minha vida assim. Eu busco aprender, eu peço ao universo que me mostre o aprendizado através do amor. Não necessariamente pela dor. Mas eu entendo que naquele meu momento que eu vivia até ali toda a minha vida muito inconsciente com um monte de coisa, eu precisei daquela dor, daquele impacto para poder acordar. Literalmente despertar. Então, foi um processo importante que hoje eu percebo que realmente fez muita diferença. Aí, a partir disso aí, né, eu comecei a procurar ajuda, fazer várias terapias, aí comecei a terapia mais holística. Em São Paulo, eu fiquei 12 anos em São Paulo, depois eu fui morar na Escócia um tempo, que era um outro sonho da minha vida também, morar fora do Brasil e ter essa experiência, assim. Então, todo esse tempo fora do que era natural para mim me fez crescer muito e eu consegui entrar em contato com várias outras crenças, entender, comecei a ser cada vez mais uma pessoa que acolhe todas as pessoas, que vive uma vida mais sem preconceito. Hoje eu tenho orgulho de mim, tenho orgulho de pensar que eu sou essa pessoa. Quem me conhece sabe, quem é íntimo sabe que eu sou essa pessoa. Bem mais livre de preconceitos, eu acolho as pessoas, eu não tenho esse dedo na cara dos outros julgando quem quer que seja. Então, mas assim, o fato de eu ter ido buscar ajuda e entrar em contato com várias crenças, né, me ajudou demais, isso tudo me ajudou demais. Então eu sou muito grata. Foi um processo dolorido, mas foi um processo muito transformador e que através dele eu conheci todas as terapias, fiz tratamento com psicólogo muito tempo, fiz constelação familiar, fiz Theta Healing, Reiki, eu fiz curso de médiums também. Tenho muito orgulho hoje de pensar que eu me abri para poder entender como é que é a parte, toda a espiritualidade, tudo que envolve a espiritualidade, porque eu acho que quando você entende, é aí que você consegue ter uma opinião. E no ambiente em que eu cresci, religioso, era um ambiente muito só isso aqui é o certo, todo o resto é errado. E eu nunca concordei com isso, porque eu não tinha nexo pra mim do porquê que só isso aqui é certo e todo mundo tá errado. Eu não conheço todo o mundo, então foi muito importante eu ter entrado em contato com tudo isso. Hoje eu honro e agradeço bastante. Então, foi um processo muito, muito importante e que eu realmente hoje tenho vontade de... para todo mundo eu tenho muita vontade de falar para as pessoas buscarem o autoconhecimento, para as pessoas realmente investirem em se olhar, em se entender o que é melhor para si mesmo, porque muitas vezes a gente fica tanto tempo preso no que os outros pensam que a gente não olha pra gente pro que a gente sente, o que a gente acha bom. Então, assim, se olhem, se conheçam, se permitam se conhecer.
Quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai descobrindo coisas incríveis sobre nós. Depois desse processo, depois de eu ter começado todas essas terapias, eu comecei a entrar, gente, numa coisa que foi fundamental para minha vida. Hoje, eu sei que ser vaidosa é algo ok, é natural, porém, eu não sou presa ao meu valor estético. Eu tenho noção do meu valor interior. Eu sei quem eu sou, né? Então, se alguém me acha bonita, ok. Se alguém não me acha bonita, tá ok também. Porque eu sei que o meu valor não é no estético. Porque esse corpo aqui, ele vai mudar, ele tá mudando o tempo todo. E o que vai prevalecer, o que vai ficar é o meu interior. O que vai ficar é quem eu sou, quem eu estou me desenvolvendo, a amorosidade que eu tenho para transmitir para o mundo, a forma como eu conduzo o meu trabalho, porque hoje eu trabalho com o que eu amo. Então, realmente, essa doença me colocou em contato com algo que eu não olhava. Porque eu não olhava para o meu valor interno. Eu era presa com valores externos, com o que o outro pensa, com o que vão falar, com o que a igreja fala, com o que a família fala, com o que o trabalho fala, etc. Hoje não, hoje eu olho pra mim, eu respeito você, respeito qualquer pessoa, mas eu olho pra mim, né? Eu olho pro que o meu coração sente, pro que o meu interior sente, pra quem eu sou por dentro, e isso é o que importa. Porque no fim é isso que a gente vai levar daqui. Então, esse foi o meu processo de despertar. Eu amo poder me trabalhar, eu amo a oportunidade que a nossa geração tem de poder ter acesso a tantas coisas, porque a gente é uma geração privilegiadíssima. A gente tem acesso a milhões de terapias, a um monte de coisa que a nossa geração passada não tinha. Então, eu honro muito isso, eu agradeço muito ao universo por eu ter acesso a tudo isso, por eu realmente conseguir me olhar, me trabalhar e hoje me sentir bem comigo mesma, porque hoje eu me amo do jeito que eu sou, né? Com vitiligo ou sem vitiligo, né? Eu me amo do jeito que eu sou, porque eu estou constantemente tentando melhorar. Então eu espero que a minha experiência inspire vocês a buscarem dentro de vocês esse valor e que isso conecte vocês cada vez mais com o autoconhecimento, porque eu acredito que sem o autoconhecimento a gente não consegue buscar essa aceitação e não consegue se desenvolver de uma forma tão plena. Então é isso, gratidão por você que me acompanha aqui. Me conta o que você achou da minha história. Deixem sugestões de vídeo, eu sempre gosto muito que vocês deixem sugestões pra mim. E gratidão por essa troca.